Bem, queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês os nossos contatos, ok? Então, você querendo falar conosco, com o pastor Emerson Dantas, você pode ligar para o nosso telefone 0 operadora 75 9151 6907. Então, você liga e fala conosco. Também pode contactar conosco por meio do nosso e-mail, er_dantas@hotmail.com, ok? Bem, se você também quiser interagir conosco por meio do nosso Facebook, então você pode aí teclar Emerson Dantas de Roberta, ok? Emerson Dantas de Roberta. E aí você vai nos solicitar, será muito bem aceito para a glória de Deus, ok? Muito bem. Bem, eu também gostaria de falar sobre os nossos DVDs. Os nossos DVDs estão sendo assim vendidos ali na Livraria Evangélica Proclamai, aqui em Feira de Santana. Se você quer adquirir, nós temos saído pelas igrejas, temos pregado, temos vendido os DVDs. Mas se você tem interesse também de adquirir, se eu não passei pela sua igreja, você pode ir ali na Livraria Evangélica Proclamai, conversar com o pastor Antônio ali e adquirir os nossos sermões para a sua edificação em nome de Jesus. Pode também presentear a outros, ok? Muito bem. Bem, com relação à agenda do pastor Emerson, amanhã, hoje, terça-feira, não é? Mas amanhã, quarta-feira, eu estarei, assim, na Igreja Batista do Limoeiro, que é presidida pelo pastor Wilson Alves, meu amigo, meu irmão, não é? Ex-embaixador do rei, ex-embaixador não, porque uma vez embaixador, sempre embaixador, não é? Embaixador do rei também. Estaremos lá 7h30 da noite com o Ministério de Música da nossa igreja, minha esposa Roberta Dantas. Estaremos levando a nossa palestra Imoralidades Sexuais. E você pode também contactar conosco para levar essa palestra para a sua igreja. Vai ser um privilégio, vai ser uma alegria para nós estarmos na sua comunidade levando esta palestra em nome de Jesus, ok? Muito bem, se você também quiser nos seguir no Twitter, vai aí, @er_aba, não é? @er_aba, aba com 2 Bs, e você poderá nos seguir no Twitter, ok? Muito bem, já estamos assim preparados para compartilharmos mais uma porção da palavra de Deus. E eu tenho certeza que você está ávida, estão desejosos de ouvir um pouco mais da palavra de Deus, ok? Então o programa Abba Pai está assim preparado. Você também? Eu também estou preparado. Então apertemos os cintos porque o programa Abba Pai está no ar. Bem, estamos assim preparados com a Bíblia em mãos para lermos a palavra e para entendermos a revelação por detrás das letras. Me acompanhe nessa leitura. O nosso texto básico de hoje é
Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, e nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 23. Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, do versículo 14 ao versículo 23. E assim nos diz a palavra do Senhor. Jesus chamou outra vez a multidão e disse: escutem todos o que eu vou dizer e entendam. Tudo que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura. Mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Quando Jesus se afastou da multidão e entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer esta comparação. Então ele disse: vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser comidos. Ele continuou: o que sai da pessoa é o que faz ela ficar impura, porque é de dentro, do coração, que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Queridos, o texto básico de hoje, eu repito, Marcos 7, de 14 a 23. Marcos 7, de 14 a 23. E hoje nós vamos meditar sobre essa porção da palavra de Deus. E o título da nossa mensagem é: o que nos torna impuros? O título da nossa mensagem é: o que nos torna impuros? Queridos, sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. O Evangelho segundo Marcos também é a palavra de Deus. E Deus, por meio do seu Espírito Santo, ele inspirou Marcos, que era um discípulo de Jesus, a escrever esse evangelho que leva o seu nome, inclusive o primeiro evangelho escrito dos 4 evangelhos. Mais ou menos no ano 40, depois da ascensão do Cristo. E aqui, amados, nós percebemos que Marcos, ele registrou o momento em que Cristo, ele censura a tradição dos judeus. Ele censurou a tradição dos judeus, que dizia que uma pessoa ficava impura, por exemplo, pelo fato de comer e não lavar as mãos. Foi exatamente por causa disto que Jesus ele se volta para a multidão e admoesta a tradição judia inadequada vigente na época. E assim, queridos, esse texto vai nos fazer refletir sobre o fato de que o que nos torna impuros realmente são na verdade, delitos que nós cometemos, ainda que não constatados socialmente, mas cometemos em nossas mentes, dentro da nossa cabeça, onde ninguém sabe, apenas Deus vê. Mas para que entendamos um pouco melhor esta admoestação de Jesus com relação às leis judias, eu gostaria de que nós lêssemos aqui Marcos 7, a partir do versículo 1. Vamos ver aqui o que é que está escrito neste texto, e a partir do versículo 1, vamos ler todos juntos, eu e você. Jesus e a tradição dos judeus. Versículo 1. Alguns fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Sabemos que as pessoas que mais deveriam apoiar o ministério de Jesus, que eram as autoridades religiosas, não o fizeram. Pelo contrário, se levantaram contra o Cristo, e foram as pessoas mais simples que o seguiram. Versículo 2. Eles viram que alguns dos discípulos dele estavam comendo com mãos impuras. Quer dizer, não tinham lavado as mãos como os fariseus mandavam o povo fazer. Queridos, nós sabemos que Deus, dentre outras orientações dadas ao povo judeu, ele entregou os 10 mandamentos, o decálogo.
E nós sabemos que a burocracia humana, também presente na cultura judaica, transformou os 10 mandamentos em 613 pontos. Inclusive, exigindo a observância de alguns pontos que não foram diretamente solicitados pelo próprio Deus, inclusive para o povo judeu. Mas vamos prosseguir a nossa leitura, né? O versículo 3. Os judeus, e especialmente os fariseus, seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles só comem depois de lavar as mãos com bastante cuidado. E, antes de comer, lavam tudo o que vem do mercado. Seguem ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar copos, jarros, vasilhas de metal e camas. Diga-se de passagem que estes dois versículos, versículos 3 e 4, estão aqui entre parênteses. E isso dá de entender que, segundo os estudiosos, estes dois versículos não estão presentes em alguns dos melhores textos. Mas vamos continuar a partir do versículo 5. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus. Em outras traduções está escrito os fariseus e os escribas, né? E aqui os fariseus e os mestres da lei, ou escribas, perguntaram a Jesus: por que é que os seus discípulos não obedecem aos ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos? Ora, Jesus aqui ele não estava fazendo apologia à imundície, de maneira alguma. Jesus aqui não estava dizendo que antes de comermos não devemos lavar as mãos. Não. Jesus estava apenas se colocando contra o fato de que eles pregavam essas observâncias com o mesmo peso que tinham os 10 mandamentos e outras leis tão importantes da cultura judaica. Você entende isto? Muito bem. Vamos lá ao versículo 6. Jesus respondeu: hipócritas. Hipócritas que vem do grego hipócritan, cujo significado, um dos significados é artista, né? Aqueles homens eram autoridades religiosas, líderes religiosos, mas eles não eram tudo aquilo que aparentavam ser, eram como sepulcros caiados. E Jesus respondeu: hipócritas, ou seja, artistas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim, e agora Cristo vai citar um texto do livro do profeta Isaías, que foi escrito 700 anos antes de que Jesus pisasse aqui na terra enquanto também um ser humano. Abre aspas, e Cristo agora cita o texto de Isaías. Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. É bom lembrarmos que, de um modo geral, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a palavra coração, de um modo geral, ela pressupõe a mente humana, a nossa razão, não é? Então ele fala, Deus disse, Isaías falando, né? Este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade no seu coração, ou seja, na sua mente, na verdade o seu coração está longe de mim. Eram pessoas que aparentemente eram 10, né? Mas de fato não eram tudo aquilo. Na teoria eles eram 10, na prática eram 0, né? 10 mais 0, 10, dividido por 2 dá 5, a média de Deus é 7, então não passariam na prova, né? Se não praticassem aquilo que sabiam tão bem na teoria. E aqui a palavra continua: a adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. Olha só. Então Jesus aqui não está dizendo, olha, não seja higiênico, não é? Não tome banho, não escove os dentes, não limpe as suas orelhas, não é? Não lave as mãos antes de fazer refeições. Não. Jesus, ele quer que observemos tudo isso. Mas são orientações simples. Não devem ter o mesmo peso que outras orientações que Cristo dera, a exemplo das ordenanças, as 2 grandes ordenanças, que são o batismo e a ceia do Senhor. Isso aqui não poderia ter o mesmo peso, mas tem a sua importância. Ok? Vamos lá. Versículo 8. E Jesus continuou: vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem os ensinamentos humanos. Olha só, os 10 mandamentos que deveriam ser realmente seguidos, não é? De forma adequada, com vigor, não eram tão observados. Mas essas outras observâncias, que eram sugestões humanas, que também tinham o seu valor, mas que não eram tão importantes quanto os mandamentos, isso aí era muitas vezes mais valorizado do que os 10 mandamentos. Então vamos voltar. Versículo 9. E Jesus terminou dizendo: vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus
para seguir os seus próprios ensinamentos. Pois Moisés ordenou: respeite o seu pai e sua mãe. E disse também: que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Versículo 11. Mas vocês ensinam que, se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, mas diz: eu dediquei isto a Deus. Fecha aspas. Então ele não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos. E vocês fazem muitas outras coisas como esta. Queridos, Jesus amava ali os fariseus. Jesus amava ali os escribas. E Jesus queria também que eles fossem salvos. É por isso que Jesus nos admoesta. Quando Jesus nos admoesta, ou seja, quando ele nos puxa a orelha, a motivação é o amor. E o objetivo não é nos depreciar, mas é fazer com que acordemos, a fim de que sejamos salvos, a fim de que sejamos arrebatados com ele no dia do arrebatamento. Você entende isso? A Bíblia é uma carta de amor de Deus à humanidade. E mesmo quando ele age duramente com a humanidade, não é com o objetivo de depreciá-la, é com o objetivo de fazê-la refletir, acordar, para que todos sejam salvos. Amém? Então Jesus, ele amava aqueles fariseus. Jesus, ele amava aqueles escribas. Não é? Jesus só estava chateado porque eles estavam colocando orientações meramente humanas com o mesmo peso dos mandamentos que ele havia dado. E aí é que agora entramos no texto que nós lemos inicialmente. Né? Aí Jesus fala sobre a impureza. E no versículo 14, que foi o primeiro versículo lido do texto básico, Jesus ele continua. Jesus chamou outra vez a multidão e disse, percebam, né? Jesus estava se dirigindo à multidão, de repente ele é assim, surpreendido por fariseus e escribas, que indagam ele porque é que os seus discípulos não lavavam as mãos antes de fazer refeições. Jesus ali os admoesta, muito duro com eles, dizendo que aquilo tinha seu valor, mas aquilo não tinha peso para determinar a salvação ou a perdição de alguém. E agora Jesus, depois que ele os admoesta, ele se volta para a multidão. Que coisa, que ousadia de Jesus. Não é? Se fôssemos trazer para os dias de hoje, aqueles homens eram bacharéis em teologia, tinham as suas pós-graduações, tinham os seus mestrados, tinham os seus doutorados, tinham os seus pós-doutorados, ou seja, aqueles homens certamente teriam muitos títulos, certamente na parede lá do seu gabinete existiam muitos certificados. Jesus nem parede tinha, porque o ministério dele era nômade, nem parede tinha, muito menos currículos para pendurar nas paredes que não existiam. Então, é como que Jesus, um pregador itinerante, sem título algum, estivesse diante de doutores da lei, doutores em teologia, doutores de Bíblia, e ainda assim os admoesta. E depois exorta o povo, quer dizer, admoestou os fariseus e escribas, que é puxar a orelha, e agora exorta. Exortar é animar. Anima o povo a não reproduzir aquela mesma atitude. De quê? De igualar orientações importantes, não é? Que tem a sua importância, mas igualá-las com mandamentos que são muito superiores. E agora, no versículo 14, Jesus continua. Jesus chamou outra vez a multidão e disse: escutem todos o que eu vou dizer e entendam. Tudo o que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Ou seja, o que era que Jesus estava querendo dizer? Que a higiene tem o seu valor, mas ela não tem peso de mandamento. E ele estava querendo dizer o seguinte, que o que contamina uma pessoa no aspecto espiritual, o que contamina uma pessoa espiritualmente, o que compromete a comunhão de uma pessoa com Deus, não é simplesmente o fato de comer sem lavar as mãos. É claro que a pessoa pode ser contaminada fisicamente, sim. Pode ingerir uma bactéria e adquirir uma patologia. Mas Jesus não estava falando no aspecto biológico. Ele estava falando no aspecto espiritual. Então o que nos contamina, ou seja, o que nos compromete diante de Deus, o que quebra a nossa comunhão com Deus, não são essas regras de higiene, que são importantes, volto a dizer. Mas o que nos compromete são exatamente as nossas atitudes, as nossas palavras, ações ou omissões, que já são efeito de uma causa, que causa o fato de nós termos dado guarida em nossos corações, nossas mentes, alguns sentimentos, alguns pensamentos inadequados, alguns desejos inadequados. Da mesma forma que uma criança, não é?
nós só podemos ver a criança depois que ela é parida, nós só podemos perceber muitas vezes socialmente o pecado de alguém depois que ele é praticado. O que é que Cristo está querendo dizer? O que contamina alguém é o que sai, porque depois que sai, isso pressupõe o fato que entrou porque a pessoa permitiu, achou guarida, foi amadurecido e depois ganhou expressão social. Você entende isso? Muito bem. Vamos lá agora ao versículo 17. Quando Jesus se afastou da multidão e entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer essa comparação. Então ele disse, percebamos aqui, Jesus muitas vezes era duro, queridos. Algumas pessoas pensam no Jesus muito calmo, muito manso. Jesus admoestava, porque não existe cristianismo sem confronto. Agora, um confronto com amor, não é verdade? Com amor. Porque ninguém também está disposto a ouvir as nossas verdades no momento que nós queremos, com as palavras que nós queremos, no momento que nós queremos. Mas vamos lá. Então ele disse, Jesus disse, vocês são como os outros. Não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, ou seja, bactérias, fungos, enfim, seja lá o que for, os micro-organismos que entram pela boca não podem comprometer essa pessoa espiritualmente diante de Deus, né? Então ele continua, aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, ou seja, não vai para a mente humana, mas para o estômago, e depois sai do corpo. Então qualquer alimento, por mais que entre contaminado, depois sai pelo nosso excremento, pelas fezes, mas não vai para a nossa mente, para o nosso cérebro, né? Vamos lá, versículo 19. Versículo 19, parte B. Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser comidos. E ele continuou. Jesus está dizendo o seguinte, olha, não existe esse alimento ou aquele alimento que você tem que abrir mão. Não, né? Não existem, na verdade, exceções. Porque a própria Bíblia diz que Deus ele colocou tudo para o quê? Para nós. Para o nosso usufruto. Não é verdade? E aqui a palavra continua no versículo 20. Ele continuou. O que sai da boca é o que faz... o que sai da boca... o que sai da pessoa é o que faz... é o que a faz ficar impura. Porque é de dentro do coração que vem os maus pensamentos. Olha só o que é que contamina uma pessoa. Maus pensamentos. Os maus pensamentos, eles vêm de quê? Eles vêm do fato de que nós, muitas vezes, pensamos algumas coisas e permitimos que elas sejam alojadas em nossas mentes. Muitas vezes julgamos, não é? Então ele fala, olha, o que contamina a pessoa são o quê? Os maus pensamentos, a imoralidade sexual, que tem vários aspectos, não é? Estamos dando uma palestra sobre isso, inclusive. Os roubos, os crimes de morte, daria para falar disso aqui muito mesmo, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. É isso que compromete o homem espiritualmente diante de Deus. É isso que faz com que a comunhão entre Deus e o homem seja quebrada. E não os alimentos. E aqui no versículo 23 ele encerra dizendo... tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Então, queridos, observe bem. Deus, ele colocou Adão e Eva sobre a face da terra para que eles povoassem a terra com pessoas santas. Mas Adão e Eva pecaram. E o mundo ficou povoado por pessoas sem compromisso com Deus. Deus, na sua ira, ele destruiu a humanidade, preservando apenas 8 pessoas na época de Noé. E a partir dali, a terra foi repovoada. Ainda assim não deu muito certo. Foi aí que Deus levantou o povo de Israel para servir de exemplo para as outras nações. Mas o povo de Israel também falhou em sua missão. Deus ainda assim levantou juízes, profetas. E por fim, Jesus, não é mandado por Deus, ele levantou a última tentativa de Deus de reaproximar a humanidade dele, que é a igreja. Eu e você. E, amados, o que é que pode nos contaminar espiritualmente? O que é que pode nos tornar impuros espiritualmente? O que é que pode comprometer a nossa comunhão com Deus? Não é o fato de comer esta ou aquela comida. Não, não é isso. Mas é o fato de muitas vezes pensamentos mesquinhos, sentimentos mesquinhos achem guarida em nosso coração, se alojem em nossa mente.
Da mesma forma que o homem, ele ejacula o seu sêmen na mulher, e aquela mulher, no seu útero, ela recebe aquele sêmen que fertiliza o seu óvulo, e ali ela vai por 9 meses carregar um feto, que depois vem a ser parido. No reino espiritual, da mesma forma. Satanás, muitas vezes, ele ejacula na cabeça de muitas pessoas que dão brecha, pensamentos negativos. E quando as pessoas, elas não estão preparadas para se fechar às sugestões do diabo, esses maus pensamentos encontram no nosso útero espiritual, ou seja, a nossa mente, um lugar para que eles sejam amadurecidos. E depois que aquele pensamento ele se amadurece no nosso interior, na nossa cabeça, aí ele se torna evidente socialmente falando. É por isso que a graça, como ao contrário do que muitos pensam, é mais exigente do que a lei. Moisés, ele falou, olha, adultera quem se deita com a mulher. Mas Jesus, ele pegou o parapeito, arrancou da beira do abismo, trouxe uns 200 metros para trás e colocou o parapeito para garantir ainda mais a nossa segurança e dizer assim, olha, adultera não só quem se deita, mas apenas se pensar, já adulterou. Você entende isso? Jesus a graça de Jesus faz com que nós nos mantenhamos ainda mais distantes da possibilidade do pecado. Ele fala que pecar não é só cometer, mas também nós devemos nos abster da aparência do mal. Você entende isso, querido? Eu não quero dizer com isso que eu sou perfeito. Não. Não estou querendo dizer que alguém aí por aí é perfeito. Não. Eu quero admitir que nós, muitas vezes, temos as nossas limitações. Tanto é que 1 de João capítulo 1, versículo 9, não é João, ele escrevendo para crentes, ele fala, não é que se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Você entende isso? Então, ser cristão não é ser perfeito, ser cristão é ser santo, é diferente. Ser perfeito é ser inerrante, só Deus é inerrante. Ser santo é a pessoa ter uma vida diferente. O pecado na vida dela não é um hábito, é um acidente. Agora, um dia seremos perfeitos, quando sairmos dessa barraca humana, quando Deus glorificar os nossos corpos e nos encontrarmos com Cristo nas nuvens, para adentrarmos na nova Jerusalém celestial, participarmos das bodas do Cordeiro e tirarmos as alianças da mão direita, deixarmos de ser noiva e nos tornarmos esposa e julgar com Cristo até que o estado eterno seja inaugurado. Você entende isso? Muito bem. Então, eu quero encerrar deixando para vocês Filipenses capítulo 4, versículo 8. O apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Filipos, a igreja que ele havia fundado em uma das suas 3 viagens missionárias. E o apóstolo Paulo ele fala para aqueles irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, de boa fama, puro, virtuoso, amável, se há algum louvor nisso pensai. O que é que Paulo está querendo dizer? Nós somos como esponjas e devemos nos encher, devemos nos ensopar de tudo aquilo que é positivo. Como? Andando com pessoas que nos edifiquem, selecionando os programas televisivos, selecionando os sites aos quais nós acessamos, selecionando as literaturas às quais temos acesso, selecionando, enfim, tudo aquilo que pode impressionar as nossas mentes. Devemos selecionar, a fim de que nós, enfim, sejamos luz e não trevas. Amém? Então, em nome de Jesus, selecione as pessoas com quem você anda. Tenha muito cuidado com a influência midiática. Muito cuidado com a mídia. Tá bom? Selecione os programas para que você continue sendo a bênção e não se torne um caminhão de lixo. Amém? Muito bem. Bem, nós agora vamos assim passar para um momento muito importante do nosso programa. Maicon, ele está aqui comigo. Não é? Ele é um cantor maravilhoso da Igreja Adventista do Sétimo Dia e ele vai estar cantando uma mensagem maravilhosa. E através da sua música, não é? Nós estaremos dando continuidade a esse momento de reflexão na palavra de Deus. E agora eu vou pedir, por favor, Maicon, cante pra gente. Sei que é chegada a hora de clamar
aquele que fez terra, céu e mar, colocar a minha vida aos pés da cruz, de joelhos eu quero me humilhar, pra sentir a poderosa mão de Deus a me tocar. Meu Jesus, tu és o meu amado, sou contigo, não temas, filho meu. Lá na cruz, seu sangue foi derramado para salvar a minha vida. Ele se entregou por mim. A cruz não foi capaz de segurar meu Salvador. Seu plano era me dar vida eterna. Meu coração vai fazer tua vontade, meu Pai. Este é o meu maior desejo. Se quiseres por mim e não me deixes tropeçar, eu te agradeço, meu Jesus, pelo que fez por mim. Meu coração vai fazer tua vontade, meu Pai. Este é o meu maior desejo. Se quiseres por mim e não me deixes tropeçar, eu te agradeço, meu Jesus, pelo que fez por mim. Eu te agradeço, meu Jesus, pelo que fez por mim na cruz. Que bênção, que maravilha esta música, quem leva a nossa alma, não é? Muito bem. Bem, eu gostaria assim de bater um papo assim com o Maicon, é um amigo nosso, um irmão. E assim quero também fazer menção da família dele que está aqui conosco, não é? No estúdio aqui da TV Monte Sião. A Roberta, que é sua esposa, e a herdeira, como é o nome, Maicon? Sofia, muito linda. E já tem uma outra herdeira a caminho, não é? 7 meses, Maicon? Glória a Deus. Bendito sois vós entre as mulheres, né? Glória a Deus. Queridos, bem, vamos assim bater um papo para a gente saber um pouco mais sobre o Maicon. Maicon, a gente gostaria de saber, assim, quais são os contatos, não é? Porque aqui é web. O mundo todo assiste a gente e, de repente, algumas pessoas ouviram, foram tocadas, oficiais da igreja que querem, de repente, levar o Maicon aí na comunidade. Inclusive, o Maicon, ele sempre está viajando, não é, nas turnês por aí. Eu recomendo, eu aconselho, um servo de Deus. Então, quais os contatos, Maicon, que as pessoas elas podem obter para poder falar contigo? Então, através do telefone 75, né, o DDD, 9232-0095. Ou pelo e-mail também, o Maicon_1santos@hotmail.com.
Muito bem. Então, esses são os contatos para que você possa falar aí com o irmão Michael. Michael, esse é o seu primeiro CD, né? Eu gostaria que você falasse um pouco mais, tem quantas faixas, enfim, como é que foi assim gravar o primeiro trabalho? É como o primeiro filho, né? Como é que foi essa experiência? Verdade, assim, é o meu primeiro disco, né? Na verdade, não tinha um projeto de disco, não tinha pretensão nenhuma de gravar, mas assim, eu vejo o meu ministério como um chamado e assim, e eu louvo a Deus por isso, pelo privilégio dele ter me convidado para fazer parte do seu ministério, para poder abreviar a sua volta. Então, é um disco que tem 11 faixas, são 11 canções, tem 2 canções minhas e outras de outros colegas daqui da Bahia, colegas de São Paulo, colegas de Manaus, então aí desse Brasilzão todo afora, aí tem, graças a Deus, temos bons compositores, bons músicos que me privilegiaram com suas lindas canções. Glória a Deus. Muito bem. Bem, assim, Michael vai se preparar aí porque ele vai cantar mais uma faixa musical. Você que ainda não mandou o seu e-mail para o nosso programa, pode mandar o seu e-mail, ok? Comentando sobre a mensagem, pedindo oração, enfim, fique à vontade, tá? Para mandar o seu e-mail, aí mesmo no seu monitor você tem lá o espaço para enviar a mensagem, colocar o seu nome, de onde você está falando, tá ok? E a gente vai mencionar você ainda há pouco aqui, tá bom? Então envia aí para que a gente possa interagir em nome de Jesus. Michael, e qual é a música que a gente vai cantar agora? Então, vamos cantar agora o tema do CD, né, que é Ele Venceu. Muito bem. Nem a morte, nem a cruz conseguiram derrotar os planos do Messias que veio pra salvar e viveu aqui a pregar, a demonstrar o seu amor. O mundo inteiro pôde ver o poder do Salvador, humilhado e julgado por aqueles que ele amou. Seu perdão era maior pelo pobre pecador, mas o povo preferiu crucificar o meu Jesus. No Calvário ele mostrou que sobre a morte ele triunfou. Em suas mãos estão as marcas da vitória, tudo isso por amor. Ele venceu sobre a cruz, seu sangue verteu por amor a mim e a você, porque ele nos ama. Obrigado, meu Jesus. Caminhando entre nós, nos mostrou o seu amor, e o povo pôde ver o poder do Salvador. Foram muitos os momentos que nos ensinou a perdoar, e Jesus foi condenado a carregar a cruz ao Calvário. Em sua fronte uma coroa de espinhos, e mesmo assim nos perdoou. Ele venceu sobre a cruz, seu sangue verteu por amor a mim e a você, porque ele nos ama. Obrigado, meu
Jesus. Na cruz mostrou ao mundo o quanto nos amou, se entregando pra morrer em meu lugar. Ele venceu. Seu sangue verteu por amor a mim e a você, porque Ele nos ama. Obrigado, meu Jesus. Muito obrigado, Maicon, por essa canção maravilhosa. Deus continue lhe abençoando. Gostaria que você, assim, compartilhasse conosco os compositores, né? Quem são aí os compositores? Então, essas duas canções que eu cantei aqui é de um compositor e do produtor, um dos produtores, no caso, né? Que é o Carlos Alexandre dos Santos, conhecido como Scooby aqui na Bahia e em Feira de Santana. Ele é o compositor do tema do CD e da primeira canção que a gente cantou também. Muito bem. Um abraço para Carlos Alexandre dos Santos, meu amigo de infância, o Scooby, não é? Também conhecido como Cari e tantos outros apelidos, essa pessoa maravilhosa. Que Deus continue abençoando Alexandre e dando mais canções para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Muito bem. Nós estamos, assim, já encerrando aqui a nossa programação e eu quero, assim, estar convidando agora a minha esposa, Roberta Dantas. Ela vai estar, assim, orando. Depois da oração de Roberta, eu estarei, assim, impetrando a bênção apostólica, não é? Uma vez que hoje, por motivo de força maior, não podemos receber os e-mails, né? Então, nós vamos estar, assim, recebendo Roberta aqui para fazer a oração. Depois eu estarei impetrando a bênção apostólica em nome de Jesus, não é? Então, Roberta pode pegar o microfone do irmão Maicon, não é? E estará, assim, orando. E eu agradeço a você que está aí do outro lado. A Sivaldo, ele sinalizou para mim, há alguns minutos atrás, que 754 pessoas estavam conectadas aqui na TV Monte Sião assistindo o programa Papai. Já pensou? Um auditório com 754 pessoas? Que maravilha, não é? Que bênção maravilhosa. Então, vou pedir para que Roberta agora se posicione, ela vai estar orando. Roberta é minha esposa e ela vai estar assim orando e lhe abençoando e depois eu estarei assim impetrando a bênção apostólica em nome de Jesus. Amém? A graça e a paz de Jesus Cristo a todos. Vamos orar? Onde você estiver agora, se você puder, feche seus olhos, se concentre com Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um programa, por mais uma palavra, meu Deus, que foi ministrada. Que a tua mensagem tenha alcançado, meu Pai, estes corações, meu Deus, em nome de Jesus, e que tenham encontrado terreno fértil para produzir vida na vida desta pessoa. Meu Deus, eu abençoo agora todos aqueles que oram conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Amém. Amém. Muito bem, já estamos encerrando o nosso programa. Meu desejo é que Deus continue te abençoando copiosamente em nome de Jesus. Vamos orar? Muito bem, vamos orar, espalhe suas mãos para os céus, vamos receber a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Já estou indo, agradeço mais uma vez ao Maicon, a Roberta, minha esposa, a família do Maicon que está aqui, a você que está do outro lado, tá bom? Esperando que na próxima semana, caso Deus permita, estejamos juntos, tá bom? Mas lembre-se sempre, nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. Tchau, tchau.